Hoje a gente vai falar sobre cego. Ó, Sim, sobre cego. Ah, meu Deus. Ai, tia. Só que é um pouco diferente, Olha, mas tem tudo a ver. Você é vai ver outro que tipo de cego, né? Eu já tem entendi. coisas que foram. Também. Vai ter dos dois tipos. Mas Hum, você vai ver que tem coisas que, pelo menos eu vejo, que foram incluídas para te dar um apoio, para dar um apoio para todas as pessoas que estão aqui, para aumentar a nossa fé e nos dar uma confirmação para muita coisa que a gente tem. Então, bom, uhum, o nosso encontro hoje vai ser como ver Deus em um mundo sem Ele, né? Esse sem Ele uhum. está entre aspas, porque como é que você vai falar que o mundo é sem Ele, se foi Ele que criou o mundo? Mas às vezes, hoje em dia, que a gente olha para o mundo, a gente não vê Deus, né? A gente vê muita coisa ruim, principalmente Uhum, fora. Quando a gente vai andar em algum lugar, a gente vê briga, a gente vê discussões, a gente vê coisas que não são de acordo com a palavra de Deus. Muitas vezes a gente se questiona assim, nossa, provavelmente, por exemplo, né, todo ateu ele usa uma desculpa, tipo, se Deus existe, por que existe fome? Se Deus existe, por que, sei lá, por que acontece tal coisa? E muito desse questionamento é por causa disso. Às vezes eles, para tudo que ele olha, ele só vê as coisas ruins, só vê desastre, catástrofes, coisas horrorosas e acaba não vendo Deus no mundo, né, ao redor. Então é sobre isso, é sobre visão, sim, é sobre cegueira uhum. e outras coisas que a gente vai falar hoje. Bom, antes vamos fazer uma oração, né, Ok. para a gente iniciar. chama sua mãe, que ela não consegue entrar. Não consegue. A dona Maria, ela não sabe entrar na ligação. Peraí. Aí ela falou assim, não sei entrar. Ela perdeu o tempo Mas eu já chamei ela, né? Que de ela entrar. não comeu bola. É, tá, Chamei de novo. vamos começar. Hum. Deus Altíssimo, obrigado, Pai querido, por estarmos aqui reunidos em mais um sábado para te adorar. Adorar, esse aqui é um ato parece simples, um ato comum, mas não é, porque disponibilizar o tempo que o Senhor nos deu para estarmos contigo é uma forma de adoração. Eu peço ao Pai Altíssimo que o Senhor nos conduza nesta tarde, que o Espírito Santo venha falar em nossos corações, que a tua palavra venha ser testificada em nossos corações. Eu peço que o Senhor ministre em nós, tire das nossas mentes tudo aquilo que possa tentar roubar nossa atenção de ti. Eu peço que o Senhor fale, não seja eu, não seja o Anderson, não seja os demais que estão aqui presentes, mas que seja o Senhor falando através de cada um de nós. Então é isso, Pai Altíssimo. Que o Senhor nos cubra com teu manto, que o Senhor nos encha nesta tarde e que possamos aprender um pouco mais de ti, Senhor. Assim eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. 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 Bom, não sei se a sua tia também tá. Você tá conseguindo olhar no celular? Porque eu sempre Vocês estão apresento as vendo? outras. Vocês estão vendo, acompanhando no celular, todo mundo? Eu Porque tô não tem. vendo. Ah, Ah, bom. Tá todo mundo vendo, né? beleza. É. Eu também tô. Oi, mãe, tudo Oi, bem? tudo Bom, bom? Tá frio Oi, aí? Ô, Dona Maria, a senhora tá boa? tudo bem. sim. Tá bem Quem tá falando é a pacotadinha avó? aí, hein, Dona Maria? É a Silma. Ah, sim, ela não tô vendo, não. É, mas, Dona Maria, eu não ligo a câmera, sabe por quê? Porque é uma Ah, vergonha essa criatura tá deitada essa hora. ah, Aí eu digo, vou ah. assistir a reunião deitada. Por isso que eu Ai, mas desliguei. é bom, é. Tá Tem que bom. O assistir importante é estar deitado. confortável. É importante estar É, acompanhando. É. Bom, coloquei aqui ok. um salmo para gente já ir pensando um pouquinho mais. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Então, para começar, eu gostaria de mostrar para vocês um pequeno louvor e um pequeno vídeo. E aí a gente já começa
uma dinâmicazinha rápida. Vocês vão entender a dinâmica. No começo vocês vão ficar meio, por que ele tá fazendo isso? E depois, gente, eu vou dizer por que estou fazendo. Bom, tá aqui uma música do Padre Marcelo, eu acho que todo mundo já escutou. Ele vai multar todo mundo agora, que é para não dar retorno, tá? Eu me mutei. Ele vai multar todo mundo agora, que é para não dar retorno, tá bom? Mas depois, assim, vocês desmutam, tá? Tá. Deixa eu botar aqui. Porque senão a música dá uns retorninhos. Todos vocês cantando junto comigo assim. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração,
é isso, gente. Como a música falou, né? A gente passa por situações, a gente acorda e tem dias que a gente não tá se sentindo bem, mas só a gente começar a louvar, adorar. Parece repetido, né? Porque nós falamos a respeito de louvor, adoração na aula passada, no encontro passado. Não, tipo, E mais uma vez o louvor veio de encontro, né? Falando que a gente tem que louvar ao Senhor mesmo em dias de situações ruins, né? Hoje foi um dos dias, eu sempre vou falar isso, né? Porque hoje eu vou dar o meu relato só para rapidinho. Hoje foi um dos dias que eu acordei aflita, aí, né? mais aflição. Aflita, aí eu fui pra cozinha e falei, Anderson, não tô legal. Eu não tô estressada, eu tô aflita. Aí eu fui pra cozinha, vou lavar a louça. Aí eu fui lavar a louça, coloquei um louvor. Comecei a louvar o Senhor e aquela minha aflição foi indo embora, né? Então, acho que cada um que tá aqui presente entende que sempre que a gente começa a louvar, a adorar, a gente vai sendo cheio e aquilo vai indo embora, né? É só isso. Sim. Bom, e para continuar aqui, acho que eu vou pedir vocês vão ter que desmutar aí para falar, porque senão vocês não vão conseguir falar, tá todo mundo mutado agora. Mas vai ser uma dinâmica, e aí eu gostaria que vocês me dissessem o que vocês estão vendo aí no celular. Pode tirar a pau ímpar, tá? Pra falar. Minha mãe tá tentando falar, mas eu acho que tá mutada, não tá conseguindo, olha lá. Tem que desmutar, dona Maria. Clica assim na tela E clica no microfoninho. e clica no microfoninho que fica do lado do botão vermelho de desligar a ligação. E caiu. Ó, Alguém eu voltou. tô vendo um ponto preto no meio e um pontinho vermelho do meu lado esquerdo, né? Mas Ah, tá. eu O não pontinho sei. vermelho é meu mouse aqui. Você ignora. É só o que tá atrás. Ah, tá. Eu tô vendo só um Isso. pontinho preto, um ponto preto. Sim, um ponto preto. E é com a tela branca, claro, né? Eu não tô enxergando nada. Sim. É isso mesmo. Sim. Mais alguém? Ei, minha mãe não consegue nem desmutar, coitada. Ficou mutado o resto da vida agora. Vai tu, Marciana. Tá mutado. Todo mundo mutado. Tá mutado. Tu continua muda. Vamos ver. Ainda mutado. Não, Será que buga às vezes? Porque eu muto aí, eles ficam. Tem que clicar várias vezes pra funcionar? Às vezes. ainda não, mãe. Agora a gente tá vendo o seu pé, dona Maria. Minha mãe é igualzinho meu pai, você viu? Desinverte a câmera. Desinveste a câmera, dona Maria, que tá aparecendo o seu chão. Ainda bem que não tem nada. Vai ter que fazer assim, ó. A gente vai tirar vocês saem e entram de novo. Aí, assim melhor para vocês falarem. Pode ser. E aqui tá mais difícil. E não tá. Aí, a sua mãe já saiu, logo ela entra. A dona Maria. Mãe, sai aí que eu te chamo já de novo. Desliga aí no vermelhinho. Quando ela desligar, né? Você consegue, Mas mãe? tu- Aí, Esperar elas entrarem. aí eu venho aqui, acho que já tá aqui, ó. Aí convido ela de novo. Cadê? Minha mãe. Aqui. E a minha. Ué, não tá aqui. Tá assim. Aqui. Pronto. Será que a mamãe não entrou porque ela não tá lembrando? Eu não sei. Não sei, a gente ligou pra ela. Pode ser. Agora voltou. Tenta ligar pra vovó de novo, ver se ela. Vou tentar aqui. Sua mãe não voltou ainda. Tá ligando? Voltou, aí. não? Não, você voltou. A mãe da Vitória Ah. ainda não. Aqui, ó. Maria Vitória. Liguei lá. Vou da Kathleen. E a mamãe não entrou, não voltou, né? E aí, mãe, o que você tá vendo aqui?
na sua tela aqui. Eu tô vendo, é uma bolinha preta e Uma bolinha um preta. quadrado branco só. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Bom, a maioria das pessoas respondem a bolinha preta e depois fala, tem um negócio branco aí em volta. Se a gente desenhar essa bola preta num papel A4, a pessoa vai responder só a bolinha preta e é isso. Qual que é a dinâmica por trás disso aqui? A gente sempre responde. Primeira coisa que responde, o que tem aqui? Bolinha preta. Sempre. Por quê? Porque a gente sempre foca no problema. O problema é a parte preta aqui. E a gente nunca foca na solução, que seria Deus, né? Que é toda essa parte branca em volta aqui. Então tem milhões, milhares, bilhões de coisas boas, coisas que Deus nos dá durante o dia, principalmente a vida é uma delas, oportunidade de mais um dia da gente continuar. Agora sim. E a gente só se foca na parte preta. A gente fica focando aqui nessa parte preta, que seria os problemas da nossa vida, que seriam as coisas ruins, e a gente não presta atenção o quão mundo bonito que a gente está vivendo, a gente não presta atenção no pôr do sol, no nascer do sol, a gente não presta atenção no que Deus tem a nos oferecer. Então essa dinâmica é para mostrar que muitas vezes, se a gente só... Isso é do ser humano mesmo, a gente só olha para o problema. É importante a gente tentar olhar não só para o problema, né? Tentar ver mais do que o problema, né? Acima do problema. Alguém... É a vovó. É essa, Rosinha? É a vovó. A gente tem que olhar para além do problema, a gente tem que olhar para o que tem por trás do problema, né? Porque Deus está sempre ali com a gente, nos momentos fáceis, bons ou difíceis, né? Então, em todos os momentos da nossa vida, Deus está do nosso lado, nos apoiando, nos ajudando, e muitas vezes por a gente só focar no problema, a gente fica cego, a gente tem uma cegueira do que a gente tem, né? Não fica atento aos detalhes, porque a gente pensa que o Senhor vai falar com a gente assim: Vitória, olha, Vitória, eu não estou gostando disso que você está fazendo. Pode acontecer do Senhor falar em voz audível. Pode acontecer. Mas geralmente o Senhor também fala muito pelos detalhes. Então, quando a gente se foca muito no pontinho preto, nas coisas ruins da vida, a gente esquece dos detalhes. É aquele bom dia que a pessoa te deu, é aquele, oi, tudo bem com você? Ou, olha, nossa, eu vi uma coisa, eu lembrei de você. Então, esses pequenos detalhes, Deus também fala com a gente. Deus usa as pessoas para falarem com a gente. Sim. Né? E é assim. E quando se trata de Deus, nada é por acaso. Por exemplo, a Silvia entrou e falou sobre cego, falou sobre acalmar o coração, e hoje era sobre cegueira, e o louvor era sobre acalmar o coração de um cego cantando. Se você falar que isso é coincidência, é mentira, não é coincidência. E olha que eu nunca tinha visto esse louvor, nunca tinha visto. Eu estava procurando, perguntando para Deus, o que seria bom hoje? Apareceu esse louvor com um cego cantando, uma criança. E eu falei, nossa, é perfeito. Não sei porquê, mas deve ser perfeito, tá? Tem uma coisa me falando que tem que ser esse vídeo aqui. E aí eu coloquei. E não foi Deus que falou assim, coloque esse vídeo, meu filho amado. Não, ele não vai falar. Mas é um sentimento, é uma coisa diferente. Uma das coisas que eu e a Vitória estávamos buscando é como entender que Deus está conversando com a gente. Porque é muito difícil. Às vezes ele fica em silêncio, às vezes ele fala por meio de outra pessoa, por meio de um vídeo, por meio de um detalhe realmente. Ou às vezes é um sentimento, é uma coisa estranha que a gente tem, que é muito de Deus, assim, é específico. É uma certeza de algo. Assim. É uma certeza, exatamente. Mas não é a mesma sensação de tipo assim, nossa, passou uma mulher bonita, eu falo, eita, não é essa. É diferente. Porque essa, a gente pensa e fala, isso é errado, eu fazer isso é errado. Entendeu? Porque quando a gente pensa em fazer uma coisa errada, a gente tem um lado nosso que fala, não, isso é errado. Agora, quando é Deus conversando com a gente, parece que é uma certeza, é um negócio que é decisivo, assim, é isso. E às vezes é umas coisas que não tem nem pé nem cabeça. Escolhe esse vídeo aqui. Por quê? Escolhe esse vídeo aqui. E aí você fica, tá,
tá bom, porque você sabe que tem que ser aquele vídeo. E é estranho, mas por isso que explicar essa maneira de como Deus conversa com a gente é muito complexo. Porque a cada pessoa ele explica de maneira diferente, né? Vocês têm, né? Vocês, cada um fala de um jeito, né? Com a vovó de um jeito, com a minha mãe de outro, né? Uns ou escutam a voz audível, outro aquela certeza dentro. E para cada um, é porque eu entendo que o Senhor se revela para cada um de nós de forma que a gente vai entender. Por exemplo, né? Eu não vou aparecer com a Dona Vitória como palhaço, vestido de palhaço, ou mandar um palhaço na mente da Dona Vitória, porque ela pode se irritar com isso, que ela não gosta de palhaço. É que ela tem medo. Então, em vez de acalmar ela, eu posso fazer com que ela se sinta aflita, né? Se sinta não tranquila, né? Sim. E Alguém tem algo que acrescentar? De quê, Vitória? Da forma como o Senhor fala com cada um de nós? Essa parte, assim, é que eu estava falando com vocês até antes, né? Que aquele dia eu tinha acordado aflita, eu estava chorosa, que eu estava angustiada e tal. E eu cheguei na piscina, né? Que eu fui levar a Rebeca na piscina e vi aquela situação lá dos irmãos, né? Dos irmãos, e aquilo me emocionou muito, mas eu já estava emocionada, me emocionou muito, mas aí eu percebi que Deus estava me mostrando que eu podia acalmar o meu coração, porque a minha preocupação, vamos dizer assim, era meio que insana, vamos dizer assim, né? Não, calma, garota. Tipo assim, calma que viva um dia de cada vez. Não se preocupe que vai estar tudo resolvido. Acalme seu coração. Então, a partir dali, eu percebi que eu tinha que acalmar. Eu acalmei meu coração e realmente eu estou mais calma, né? Depois disso. Então, eu acho que ele fala assim, ele fala com a gente. O que a gente tem que fazer? Eu acho que a gente só tem que estar um pouco atento ao que ele está querendo dizer. Como vocês estavam falando, ele pode falar na voz, ele pode falar num vídeo, ele pode falar num gesto, ele pode falar numa cena, qualquer coisa, né? Então, assim, você só tem que estar aberto a perceber, né? Que a gente tem que estar aberto, não, a gente tem que estar atento, né? A gente tem que estar atento à voz dele, seja a voz, seja numa imagem, seja num gesto, seja em qualquer coisa. Né? A gente só tem que estar atento para perceber o que ele está querendo dizer para nós. O Senhor, ele fala de forma personalizada, né? Para cada um é uma forma personalizada. É muito especial, né? É verdade. Sim. E continuando aqui, bom, isso que a Silma falou é exatamente isso. A gente tem que estar atento. E uma das maneiras da gente ficar atento é a gente realmente ter uma comunhão com Deus, né? A gente sempre tentar se aproximar dele, a gente sempre está escutando louvores, a gente sempre está orando para ele, conversando com ele, tendo uma relação de intimidade mesmo com Deus. E o que isso tem a ver com cegueira espiritual? Quando a gente não tenta, pelo menos, essa é a parte importante. Se a gente não tenta nos transformar, né? Que o Espírito Santo nos transforme. Se a gente não tenta a mudança, se a gente não deixa a mudança acontecer, se a gente é resistente mesmo, não, isso aqui, não toca nisso aqui, não, Deus, isso aqui não tem como. Não tem como negociar, isso aqui é difícil. Ou fica negociando demais aquilo. Deus, ele não se agrada com isso. Mas não quer dizer que ele vai parar de chamar. Ele jamais vai parar de nos amar. Porém, às vezes, ele se afasta da gente. Às vezes, ele entende que não estamos na hora ainda. Ou, às vezes, ele vê que você precisa de algumas coisas, de algumas pessoas, às vezes de alguma palavra, às vezes de algum vídeo, de alguma coisa para você começar a entender
aquilo que ele quer passar para você tirar as escamas dos olhos, né? Tem muito isso na Bíblia, todos os momentos na Bíblia fala para a gente tirar as escamas dos nossos olhos, para a gente não ter essa cegueira espiritual. E uma das partes da Bíblia que fala sobre isso é em João 9:41. Jesus estava passando por um lugar e tinha um cego lá, e ele ficou sabendo que Jesus fazia milagres na época, e ele ficou esperançoso, porque se ele realmente é o Filho de Deus, se ele realmente é o filho de Davi, né, que ele falava, né, o Messias, ele vai me curar. E ele ficava gritando, Jesus, me cura. Só que na época ele era acho que é fariseu o nome, né? Se eu não me engano. Bom, ele era visto, por ele ser cego, como uma pessoa... Ele é o Bartimeu? Isso, é o Bartimeu que... Isso. Por ele estar cego, as pessoas entendiam, pelo menos olhando nas escrituras, que ele estava cego por ele ter pecado, ou pelos pais dele ter pecado, e acabou caindo sobre ele meio que fosse uma punição, né, a cegueira. E justamente por isso que excluíam ele. Então, muitos, até os discípulos falavam para ele ficar quieto, porque ele estava gritando muito alto, estava incomodando, mas Jesus, ele sabia que essa pessoa, esse cego, né, o Bartimeu, ele tinha um propósito dele estar ali, entendeu? Que era o propósito, ele não era porque ele era pecador e nem porque os pais deles eram pecadores. Tanto é que até os pais deles falavam que eles não sabiam porque ele nasceu cego, porque eles teoricamente seguiam a lei, né, as escrituras. Mas era porque tinha um propósito dele estar ali para ser curado, entendeu? Por Deus, por Jesus. Para se cumprir uma profecia e para se mostrar a glória de Deus por meio daquele milagre. Então, Jesus, ele chegou ali e depois de ter curado o cego, né? Que tem aquela cena que ele pega o barro e cura o cego, colocando o barro nos olhos do cego. Vieram alguns, né? Depois, após curar um homem cego, Jesus confronta os fariseus, né? Porque os fariseus estavam reclamando. Por que você curou essa pessoa? Não era para curar, ele era um pecador, os pais deles eram pecador. E ele veio e confrontou os fariseus falando que eles se consideravam videntes, ou seja, pessoas mais do que as pessoas normais, né? Pessoas que tinham uma visão muito grande, mas estavam espiritualmente cegos, entendeu? Nesse caso aqui, quando o Senhor faz o milagre, ele quis mostrar para os fariseus que, olha, vocês podem conhecer da Torá, porque naquela época não era a Bíblia, era a lei de Moisés, né? A Torá. Vocês podem conhecer a Torá, vocês podem conhecer a lei de cabo a rabo, vocês podem fazer tudo. Porém, se você não consegue estender a mão para aquele que precisa de você, do que adianta você conhecer da lei? Do que adianta você estar cheio da palavra, quando na verdade o que é mais válido é você estar com o coração quebrantado a ponto de você estender a mão para aquele que precisa. Então, quando o Senhor Jesus ele curou o cego, foi para mostrar isso para os fariseus. E também para mostrar que o reino não era só deles, não era só do povo judeu, mas que era para todos. Então, cada ato que o Senhor fez foi para mostrar isso a eles. Ele não conhece a palavra. Ele não teve estudo. Porém, o que ele tem, você não tem, que é o quê? A fé. Você tem a palavra, mas você não tem a fé que ele tem, que é muito mais válida do que só ter a palavra. Exatamente. E isso vai muito de encontro com o que a gente viu. Este homem cego, ele tinha uma fé muito grande, e ele acreditava que Deus ia curá-lo. E a mesma coisa acontece como, por exemplo, uma pessoa que tem deficiência, serve na igreja, por exemplo, ou uma pessoa igual aquele menino que estava cantando. Ele tem um dom, o dom do louvor, e a cegueira não atrapalha ele de ter fé, de continuar firme e de continuar cantando, entendeu? Então a cegueira física não nos atrapalha da gente ter um aprofundamento no nosso relacionamento com Deus. Porém, a cegueira espiritual atrapalha tudo, entendeu? Então, aqui o foco não é na cegueira física, mas sim na cegueira espiritual. Ele usou a cegueira como forma de fazer um balanço entre as duas. Até que ele falou aqui, se vocês fossem cegos, ou seja, se vocês não vissem esse cego aqui,
não seriam culpados, e seria até melhor, porque vocês veem e não fazem nada, sabendo da palavra, entendeu? Então vocês são cegos, tanto que aquele cego era, vocês também eram, só que vocês eram pior, porque era uma cegueira espiritual. Enquanto ele era cego fisicamente, Isso, vocês são cegos espiritualmente. exatamente. E aqui em 2 Coríntios 4:4, Paulo diz: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então aqui o Paulo ele está explicando que existe uma cegueira espiritual, né, igual eu coloquei aqui, que é uma influência do inimigo sobre as pessoas que não creem. Então, pessoas que não creem em Deus, e principalmente aqui no que ele está falando, na glória de Cristo, especificamente em Jesus, elas são totalmente influenciadas pelo inimigo, e elas são cada vez mais impulsionadas e meio que manejadas, influenciadas a não seguir Cristo, a não aceitar Jesus, e com isso eles ficam cegos, entendeu? Espiritualmente. Porque eles são movidos, né, influenciados pelo maligno, né, digamos assim, mas pelo mundo em si mesmo, né? É porque a gente fala, às vezes, pela influência do inimigo, do maligno, a gente acha que, nossa, é uma coisa muito grande, mas não, os pecados são uma coisa errada que você faz, são pequenos hábitos ruins que você mantém e você não tenta melhorar. Isso tudo vai te afastando de Deus e vai te criando uma cegueira espiritual, né? Então, por isso que a gente, igual a Silma falou, a gente tem que estar atento. E estar atento aqui, quer dizer, a gente tem que estar tendo uma comunhão com Deus, a gente tem que estar tentando melhorar, a gente tem que tentar quebrantar o nosso coração, a gente tem que tentar sempre sermos pessoas com mais conhecimento da palavra, para não sermos enganados pelo inimigo, e cada vez mais próximos de Deus. Né? Buscar pela comunhão com Deus. Essa cegueira, ela vem, é assim, quando a gente anda, não tem como, porque todas as aulas não, todos os encontros parece que tem uma ligação com os anteriores. Sim. Então, esse encontro aqui, a gente está falando sobre a cegueira, e no encontro passado estavam falando sobre louvor, e os outros sobre oração, propósito. Quando a gente não tem essa noção de adoração, louvor ao Senhor, o poder da oração, a nossa maior arma é a oração. Quando a gente não tem essa noção, a gente anda como que sendo só no fluxo do mundo. Ai, nossa, você viu o horóscopo de hoje? Nossa, tá falando que meu dia hoje eu não posso usar vermelho, porque senão vai me trazer azar. Né? Então, cada coisa que o mundo vai colocando, assim, quem não está andando com o Senhor vai acatando como se aquilo fosse verdade. Porque, no fundo, eles estão querendo algo, acreditam em algo maior. Só que esse algo maior, o mundo está direcionando para algo que vai totalmente contra o Senhor. E que fortalece ainda mais a cegueira deles. Para quê? Para aceitar o Senhor Jesus. É por isso que é tão difícil você chegar para alguém que não conhece o Senhor Jesus e falar assim: Jesus te ama. Deus te ama. Porque a cegueira está tão assim neles que eles não aceitam essa verdade. Porque o mundo fala para eles: não, você... Eu acredito num Deus. Você pode acreditar no horóscopo, você pode acreditar que existe uma energia cósmica e tudo mais. E é porque o mundo ele faz justamente isso para te deixar cego, para que você tenha a confusão mental de não aceitar o Senhor Jesus. Exatamente. Cegueira. Hoje mesmo a gente estava conversando. Você fez uma pergunta para mim falando assim: uma pessoa que ela é uma pessoa muito boa, de qualquer religião, ela continua sendo uma pessoa muito boa. Eu falei: sim, continua sendo uma pessoa boa, faz bem para os outros, é uma pessoa boa. Mas isso basta? Eu falei: basta para quê? Se for para ser talvez uma pessoa, admirar ela como uma pessoa boa, se for para um exemplo de trabalho, um exemplo na família, um exemplo de alguma coisa, talvez sim, basta. Mas se for para ser salvo, não. Porque só quem é salvo é quem aceita o Senhor Jesus Cristo. Então, a questão aqui é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Entendeu?
E é só por ele, por essa porta estreita que a gente já falou em outros encontros, que a gente vai encontrar a nossa salvação. Então, o mundo, às vezes, ele não é que ele faz você fazer coisas erradas, mas ele te confunde, ele te faz se confundir ao ponto de você, acho que não faz diferença eu aceitar Jesus ou não. E entra naquele modo morno, que a gente também já falou em outros encontros, que é um modo que a gente deve abolir, né? Que é um modo que a gente não está nem de um lado nem do outro. A gente está, hoje sou de Deus, amanhã nem tanto. Então, é exatamente isso que Paulo veio e quis dizer aqui, que a influência do inimigo, essa influência de nos deixar confusos, esse tipo de coisa, faz com que os que não crentes cada vez mais tenham uma cegueira espiritual e não queiram aceitar Jesus Cristo. E é uma coisa que o Senhor já fala na palavra dele, né? O mundo jaz no maligno. Está lá escrito. Sim. Bom, então, continuando aqui falando, percebendo a presença de Deus, né? Bom, primeiro que é impossível Deus não existir, né? Não existir, eu digo, não ter a presença dele no nosso meio. Porque em Gênesis mesmo diz, no princípio a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então, mesmo a terra já era sem forma, vazia, não tinha nada, mesmo assim o Espírito de Deus já se movia sobre as águas. Então, Deus já estava lá. E Deus estruturou a criação em uma complexidade ordenada, criando dia e noite, céus, terra e mares. Então, a gente tem que tentar perceber Deus, né? Foi o que eu disse no começo, né? Muitas vezes, por desafios na nossa crença, às vezes é uma pessoa que não acreditava em Jesus Cristo, né? A gente tem alguns casos de pessoas que não acreditam em Jesus Cristo, mas acreditam em Deus. E aí eles têm algumas coisas, alguns questionamentos internos que faz com que eles tenham dificuldade de perceber Deus, entendeu? Porque quando a gente tem o Espírito Santo e Jesus Cristo, fica muito mais simples a gente perceber Deus ao nosso redor. Às vezes a gente só olhando uma natureza ali, igual a minha mãe está na roça, ela olha ali, ela vê uma natureza linda e ela fala, como Deus pode não existir? Ela está vendo a natureza que Deus faz. Ou a gente vê um ato de bondade, a gente vê isso, a gente sente a presença de Deus. Então, por exemplo, agora a gente está tendo o quê? Momentos de reflexão. Isso também a gente consegue, por um testemunho, pela discussão mesmo, a gente entender, é impossível não ter Deus, sabe? São muitos detalhes que Deus nos mostra que Ele existe, entendeu? E para muitas pessoas, exatamente, ou por um desafio de crença, ou por algumas incertezas na vida dela, aconteceu só tragédia na minha vida, como é que eu vou acreditar que Deus existe? Ou alguma coisa ruim que aconteceu com ela entra num modo de uma casca mesmo. Ela cria uma casca assim nela, em que ela não acredita nem em Deus, quanto mais que em Jesus. Entendeu? Então, o propósito, né, deste encontro é a gente conseguir ver Deus até nos momentos mais difíceis. Porque é nesses momentos mais difíceis que é os momentos que Deus mais nos ouve. Entendeu? Nos momentos que a gente está mal, nos momentos que a gente está em dificuldade, é os momentos que Deus mais está ali para nos ajudar. Porque é o momento que a gente está mais aberto. E não só aberto, mas a gente está atento, igual a Dilma é ótimo. Igual a Silma falou, a gente está atento. A Dilma é maravilhosa. Deixa a Dilma de lado. Igual a Silma falou, a gente está no momento mais com o coração aberto e atento ao que Deus vai falar conosco. Então, um simples detalhe, às vezes, que não representa nada, para você representa muito. Entendeu? Às vezes ela falou, por exemplo, não, eu jamais mostraria um palhaço. Mas às vezes para uma pessoa que teve um pai que era palhaço, que morreu, aí vai fazer um sentido enorme para ela. Porque aí entra aquela questão que a gente disse, né? O Senhor, ele se mostra para cada um da forma que ele sabe que aquela pessoa vai entender o recado. É muito especial, é muito personalizado. Né? E quanto a essa do Gênesis, no princípio a terra era sem forma, vazia, mas o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E hoje a gente entende, a ciência entende que
tem uma mente por trás disso. Só que ainda não levaram para o Senhor, né? Para o Senhor Deus. Por quê? Porque a Terra, ela tá num lugar que se ela tivesse um pouquinho para qualquer direção, Qualquer coisinha. não daria certo. 1 grau mais quente, não teria vida. É tudo muito calculado, é tudo muito certo. Não tem como a gente ter surgido do nada, não tem como não ter nada por trás, né? Por mais que essas pessoas que estão lá fora, que elas dizem não acreditam em Senhor Jesus, mas acreditam em Deus, elas entendem que tem algo muito maior por trás. Se elas não entendessem dessa forma, elas não buscariam em qualquer outra religião ter esse contato com isso, que é algo maior, que eles chamam disso, né? Mas com contato com Deus, com o Senhor Jesus, né? Alguém quer acrescentar? Não? Ó, eu acho que para Deus não tem meio termo. Para Deus é um termo completo, não existe princípio, nem meio, nem fim. Tudo é um termo, porque para Deus não existe meio. Para Deus tudo é completo. E para isso a própria palavra dele diz que se nós não conhecemos Deus, é porque nós não lemos a Bíblia e nós não procuramos entender, porque o Deus ele é feito em imagem e semelhança do homem. Então, se você se olhar no espelho, você está vendo Deus. Qualquer espelho do seu quarto, do seu guarda-roupa, onde você estiver, você vai olhar e você vai ver Deus, porque ele é feito em imagem e semelhança nossa, que falou no homem e falou em todo mundo. Então, nós temos que conhecer Deus dessa maneira, porque isso que ele não é igual, não se aparece do mesmo jeito para todos, porque cada um de nós tem uma personalidade diferente, né? Um rosto diferente, nunca nosso rosto é igual um do outro. Nós somos diferentes nesse modo aí. Então, para Deus não existe meio termo. Sim. Sim, exatamente. E para nós chegar a conhecer realmente Deus, nós temos que estar completamente decidido a encontrar com Ele no nosso dia a dia, na nossa noite, no nosso sono, quando você vai dormir, quando você acordar, quando você levantar, quando você sair de casa, para onde você for. Esse é o Deus que nós precisamos ter com nós. Ele não precisa de nós. Deus, ele não precisa de nós. É nós que precisamos dele, é nós que temos que chegar até ele, é nós que temos que procurar ele, porque ele, basta dizer que ele é tudo. Não tem como nós chegar a Deus se nós não se converter a Ele, dizer, Senhor, eu estou aqui, eu estou presente, Senhor, eu preciso de Ti. Eu estou aqui porque eu amo o Senhor, preciso que o Senhor olhe para mim. Eu sei que o Senhor está me vendo, eu não estou lhe vendo, mas eu sei que o Senhor está me vendo. Então, se entregar para Deus, esse é o motivo de nós se conseguir chegar mais próximo de Deus, nós chegando e falando para Ele, porque Ele não sabe o que nós queremos se nós não abrir. Ele sabe, mas Ele não faz se nós não abrir nossa boca para dizer para Ele o que nós precisamos para mudar, o que nós precisamos fazer para ter essa aproximação com Ele. Se nós não fizer isso, para conversar com ele, ele não vai falar com você se você não tiver essa comunhão com ele. Obrigada, tá? De nada. A gente que agradece. Mas é isso mesmo. Elencando isso, muitas pessoas falam, não só as pessoas, né? Igual você estava vendo aí, que muitos governos querem criar mesmo uma sociedade sem Deus, né? Uma sociedade quer tirar de Deus da sociedade. E a gente já viu isso na história que não dá muito certo. Porque Deus, ele vai de encontro com ordem, vai de encontro com solidariedade, vai de encontro tudo que é bom na gente é Deus, entendeu? Nada que a gente faz mesmo do nosso ser humano
ele é bom, né? Tudo que a gente faz é porque Deus nos deu algum dom, alguma coisa que a gente pode exercer uma coisa boa, né? Então, mas se tira Deus da gente, tira qualquer tipo de coisa de Deus, basicamente a gente só fica com o caos mesmo, porque a ordem, ela vai embora, entendeu? Então, mas o que eu tô querendo dizer com isso é que Deus, a gente acreditando ou não que Deus exista, ele sempre vai existir, ele sempre vai estar, entendeu? Ele está em tudo, literalmente em tudo. E mesmo se retirar Deus, né, não tem como retirar Deus 100%. Mas mesmo se eles fazem de tudo para retirar Deus, mesmo assim, pode ter certeza, porque igual antigamente era, as igrejas eram nas casas das pessoas, vai acontecer a mesma coisa. O real Deus mesmo, ele vai ser continuando falando sobre ele, tudo vai continuar da mesma maneira. Por quê? Porque a gente sabe que sem Deus a gente não pode ir muito longe. Então a gente vai evangelizar, ainda mais num lugar que a gente está sendo perseguido, né? Então, certo? Então é isso que eu estou querendo dizer. Que Deus, se a gente tirar Deus, vai ficar só o caos. Então, Deus ele tem que fazer parte da nossa vida. E aqui eu coloquei que a presença e a influência de Deus podem ser vistas em um mundo onde o pecado parece prevalecer. Então, parece prevalecer. O pecado parece prevalecer. É igual naquela dinâmica. Eu olho para o ponto preto. Não vejo o resto. O pecado, ele parece que ele prevalece. Mas, no fundo, existem tantas coisas boas, a gente só precisa fazer o quê? Nos aproximarmos de Deus para conseguirmos ver essas coisas. Né? Para ver os detalhes, né? Ver os detalhes. Bom, aí aqui eu tem várias maneiras que a gente pode ver Deus, né? Igual já demos alguns testemunhos, né? É ver Deus falando na televisão, é Deus falando numa piscina, né? É Deus falando comigo, respondendo uma coisa que eu perguntei, uma voz audível. Mas aqui eu coloquei alguns exemplos, né? De como a gente podemos ver Deus, né? Ou sermos Deus, né? Que queremos ou não, igual a Vitória 1 falou, vamos falar assim, Vitória 1, né? Não, veio antes, tem que ser a primeira. A Vitória 1 falou, nós somos os representantes de Deus, nós somos o sal e a luz no mundo. Então, a gente somos criados, né? Com a imagem e semelhança de Deus, né? Então, a gente pode sermos, né, de certa forma, Deus, né? Assim, fazermos ações boas que vêm de Deus. Então, como podemos ver e sermos, né, o Deus, né, o milagre, as coisas na nossa vida? Então, aqui eu coloquei essa primeira, mordomia e gratidão, né? Reconhecer que tudo pertence a Deus e viver com gratidão. Essa é uma parte muito difícil para muitas pessoas, porque muitas pessoas não reconhecem que tudo pertence a Deus. Muitas pessoas falam, não, isso aqui fui eu que consegui sozinho. E não conseguem entender que sem Deus você não teria nada disso que você tem, nem a sua vida, nem a oportunidade de acordar. Então, dessa parte aqui, eu peguei aqui Tiago 1,17, deixa eu ler aqui para vocês. Aqui, só que aqui não mais. Tiago 1,17, pode falar. Desculpa, eu sempre digo para os meus filhos e marido e todos que a gente está falando sobre Deus, a gente conversa muito, eu tenho um filho que a gente conversa muito, então eu digo para ele, nada que nós temos é nosso. Nem o nosso fôlego de vida não é nosso. Nada que nós conseguimos é nosso. Nós não temos uma casa, nós não temos um carro, nós não temos uma moto, nós não temos nada. Até o teto da nossa casa é o chão que nós pisamos. Tudo que nós temos que dar graças, porque só Ele é o dono de tudo. Nós respira porque Ele permite. Nós come porque Ele nos permite, porque só de nós mesmos, nós não conseguiríamos só. Então, Ele é o Deus
meu e de todos, e daqueles que buscam Ele e que entende que Ele é Deus e aquele que confia nele, porque se nossas coisas que nós construíssemos nessa vida, os bens materiais, se fosse nosso, quando nós morrêssemos, nós levava com nós. Mas vai ficando, nós não leva nada, nós vamos exatamente do jeito que nós nascemos, nada nós levamos. Então, por isso, sempre eu digo para o meu filho, eu não tenho apego em bens materiais. Para mim, bens materiais é somente um bem materiais, porque esse bem vai ficar e eu vou embora. Porque o que eu sei que eu tenho, que o teto da minha casa é o chão que eu piso. E lá nesse chão onde eu vou ser colocado, eu vou virar exatamente o quê? Pó da terra. E você é apenas terra, e nada mais que terra. Então, eu acho que se todo mundo tivesse uma consciência que Deus é dono de tudo, porque tem gente que diz, esse é meu, eu não vou dar para ninguém, não vou dividir porque é meu, foi eu que trabalhei para conseguir. Não é, meu amigo, não trabalhou para conseguir. Você conseguiu, mas foi com a ajuda de Deus. Deus lhe deu o poder de você trabalhar, deu condições de você conquistar, e você conquistou, mas não é seu, é dele. Nada, nossa vida não é nossa. Tem gente que diz, eu tenho minha vida porque Deus me deu. Quem disse que é sua? Não é sua, é de Deus. Ele vai levar. Na hora que ele precisar, ele não vai perguntar, Anderson, tu pode ir hoje? Dona Vitória, tu pode ir hoje? Não, ele vai chegar e vai levar sem pedir permissão. Ele vai levar porque é dele e nós não podemos fazer nada. Só temos que fazer aqui é se entregar para ele, pedir misericórdia dele, porque tudo na nossa vida nós temos que colocar, pedir misericórdia dele, tudo que nós for fazer nós temos que apresentar para ele. Senhor, eu vou fazer isso assim, esse é o meu projeto, eu quero fazer isso assim, assim, me ajuda no meu projeto, abençoa meu projeto, consagra a minha vida, consagra a minha casa, consagra a minha família, pois eu preciso da minha família consagrada, eu preciso de todos que seja da minha família, aqueles que não são, aqueles que têm vontade de ser consagrado pelo teu Espírito, consagra cada um desses que estão necessitados da tua consagração, Senhor. Então, nós não podemos pedir nem só para nós, porque tem os outros irmãos nossos que passam necessidade, que nós precisamos ajudar, nem que seja em oração, que a gente não conhece todos. Obrigada, Anderson. Mas ela tem que ser bispa. Hã? Ela tem que ser uma bispa. Mas isso da gente orar pelos outros é muito importante, como a vovó disse, porque a gente só olha, né? Muitos olham só para o próprio umbigo. Sim. E esquece dos outros lá fora. Quando o Senhor nos chama a ter comunhão, você fazer parte do corpo. Às vezes a gente não consegue fazer, porque, como a vovó disse, não conhece todo mundo. Mas a gente faz parte do corpo quando a gente começa a interceder uns pelos outros. A oração é a intercessão e é como eu disse, a oração é a arma mais poderosa que a gente tem. Mais poderosa. Pode se levantar o que for contra você, contra a gente. Mas se a gente dobrar nosso joelho e clamar ao Senhor, Ele responde e vem a nosso favor. Sim. Lembrando que antes da oração tem que vir a fé e a sinceridade, porque nada adianta você fazer uma oração sem fé, ou igual a gente já disse em encontros anteriores, que não seja sincero de coração. Então, a nossa oração ela tem que ser com a fé do que a gente tem, para a gente fazer ela, e tem que ser sincera, tem que ser do nosso coração. Então, essa parte às vezes é difícil, porque às vezes a gente não se importa com o nosso irmão. Mas a gente fala, como eu não posso me importar com ele, se na palavra de Deus fala que eu tenho que tratar ele igual a mim mesmo, entendeu? E a Deus acima de tudo. Então, eu tenho que tentar cada vez mais entender o meu irmão e tentar ajudar ele, entendeu? E cada vez mais orar por ele. Então, faz parte, né? É porque, assim, a gente olha para as coisas, é uma coisa que eu venho pensando muito ultimamente. É que, às vezes, a gente acaba falando coisas erradas a outras pessoas, a gente escuta lá na rua as pessoas sendo grossas com a gente, até dentro da igreja também. Sim. E o que eu fui percebendo? Não é contra aquelas pessoas que falaram algo contra a gente.
É contra aquilo que está influenciando aquelas pessoas a falarem tal palavras contra a gente. Então, quando a gente se levanta em oração, mesmo que seja com uma pessoa que agiu de forma errada com a gente ora, Senhor, que o Senhor possa abençoá-la, que o Senhor possa livrá-la, guardar a sua casa, guardar a sua família, abençoar o seu trabalho. E assim, é uma forma de interceder por aquela pessoa. Porque também é muito fácil a gente querer só interceder por aqueles que a gente conhece. Ou só pelas pessoas que a gente gosta, né? E outra também, Vitória, que a gente não tem que procurar só os salvos. Os salvos já estão salvos. Deus não está procurando os salvos, Deus está procurando os perdidos, para que eles venham se salvar. A gente tem que orar por essas pessoas que estão perdidas, que ele não tenha direção de onde encontrar Deus, como encontrar por essas pessoas, assim é que a gente tem que buscar, a gente tem que ajudar, a gente tem que fazer algo por essas pessoas. Não é só pelos salvos, porque os salvos já estão salvos. Mas também a perseguição pelos que já estão salvos é grande, porque quando você conhece Deus, a perseguição vem maior. Se você tem que ser forte, se fortalecer cada vez mais para que você não caia, porque senão as coisas do mundo destroem você. E você tem que ficar cada dia mais forte. Cada vez que você orar, você tem que pedir de Deus para que Ele lhe fortaleça, lhe dê sabedoria e lhe dê entendimento para que você não venha cair com as palavras que você vai ouvir de outras pessoas. Isso é verdade. Isso mesmo. Isso mesmo. Bom, aqui, continuando aqui, Você leu, Thiago? Eu vou ler agora. Continuando aqui, eu trouxe duas versões aqui, uma NAA e uma NTLH, que é um pouco diferente a tradução, mas é bom, porque às vezes de um jeito a gente entende, do outro jeito a gente entende melhor, por isso que eu coloquei duas versões. Então tá aqui: não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Aí aqui, não se enganem, meus queridos irmãos, tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu. Vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda nem varia de posição, que causaria a escuridão. Então, deu para entender que tudo o que a gente faz e tudo que vem para a gente bom e perfeito vem de Deus, entendeu? O lado bom da gente, o lado mais... o lado bom que a gente tem não é nosso, vem de Deus. Ele deu esse lado bom pra gente. O lado ruim. O lado ruim pode contar que é nosso mesmo. Mas o bom que a gente tem vem de Deus. Então é isso. O bem que a gente faz, a palavra boa que a gente fala, é Deus, é dele, não é nosso. Não é nosso. Eu acho que até com a pessoa, a gente tem coisas que eu sempre repreendo aqui em casa, as pessoas que falam coisas que você não deve abrir sua boca para dizer para o seu irmão, para o seu irmão significa, porque todos nós somos irmãos, né? Aí, então, se você vê uma pessoa lá na rua, a pessoa é diferente, a pessoa fala diferente, que eu digo que tem algum tipo de coisas ruins nele, aí, aquele não vale nada não, aquele não presta, aquele não faz isso, não fala essas coisas. Se você não quer que venha acontecer na sua vida, não deseje por outro, porque isso é maldição, é palavra de maldição. A gente não deve usar nem dentro da nossa casa e nem na rua com os outros. A gente tem que jogar boas palavras para ele e dizer: oh, meu Deus, que Deus te consagre, que um dia você saia dessa vida, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja. Essas palavras são palavras de bênção, mas as pessoas só sabem jogar pedra e palavras de maldição em cima das pessoas. Isso não quero nem usar a palavra, chamar um palavrão, dizer que a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. Se você usasse, todo mundo usasse esse tipo de palavras, talvez até diminuísse o desespero desses povos que vivem na rua, sofrendo, porque todo mundo que vê uma pessoa sofrendo na rua, ele não diz boa palavra para ele, só má palavra. E essas palavras não deveriam ser ditas nem para ninguém. Porque palavra tem poder. Resumindo, palavra tem poder. Assim como o Senhor fala para a gente pensar antes de falar, porque o Senhor fala lá, se você pegar Provérbios,
É tudo muito falando sobre a gente controlar mais a língua, porque a nossa língua, ela tem poder, tanto de abençoar, como a avó estava falando, como também de maldizer. Então, tudo que a gente fala, a gente acha que é uma coisa simples, não vai acontecer nada. É uma brincadeirinha. Não. Palavra tem poder. Ela tem poder de amaldiçoar, como está escrito na palavra do Senhor, como tem o poder de bem dizer, de dar vida, abençoar a outra pessoa. Tem diversos lugares na Bíblia que os pais abençoam os filhos, né, para eles terem coisas boas, né? Então a gente sempre tem que tentar, né? A gente pegar a nossa família mesmo. Na nossa relação familiar, seja com a nossa esposa, com o filho, com a mãe, a gente sempre tentar falar coisas boas dentro da nossa casa e fora também. Nós falamos sobre como o Anderson falou dos pais que abençoam os filhos. A gente é a nossa família, bença a mãe, bença a pai, bença a avô, bença a tia. A gente foi criado assim. A gente achava que uma coisa... Não, mas aquilo ali é passando bênção, né? Na verdade é você querendo a bênção. Pedindo a bênção. Né? Exatamente. E a outra, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Aquilo ali é grandioso, é poderoso. E hoje em dia a gente não vê tanto isso, não. Estamos se perdendo. É o que a gente vê. Cada vez mais o mundo vai indo para o outro lado. Vai tirando, né, as coisas de Deus e vai colocando coisas mais. O que mais tem hoje eu já vi muitas vezes. Aqui até em Portugal nem tanto, mas mesmo assim a gente vê umas coisas. Mas no Brasil eu via várias vezes mãe tratando o filho mal, falava, seu encapetado, não sei o que lá, esse tipo de coisa jamais deve falar com o filho. Mas aí que tá. A gente entra nessa questão de cegueira espiritual. Porque o mundo coloca pra gente, né? A gente vê nos filmes, nas séries, nas novelas, antigamente se tinha muito novela, né? Essas palavras eram ditas. Normal. E parecia super normal. Então, quando a gente passava a falar esse tipo de coisas uns para os outros, era como se fosse algo muito normal. Isso é normal, é normal. Por quê? Porque a gente não tem aquela visão espiritual do poder da palavra. Exatamente. E sem isso a gente vai criando uma cegueira espiritual e aí tudo passa a ser normal, né? Tudo é normalizado. Tudo é normal eu brigar com meu irmão, é normal eu brigar com a minha mãe, é normal eu xingar o pessoal no trânsito. O que eu mais vi meu pai no trânsito dava vontade de xingar enorme, assim, ele vai com Deus. Ele falava, vai com Deus, o cara. Ainda tá feia. Por dentro ele tava louco para xingar, mas por fora ele vai com Deus. Porque ele pensava e agia da maneira. E eu lembro que quando eu comecei a dirigir era muito difícil, porque no trânsito você fica muito estressado. As pessoas fazem muita coisa errada, porque elas só pensam nela mesma, né? Então elas cortam as outras pessoas. É no trânsito que a gente vê o Meu Deus. quantas existem pessoas egoístas. É impressionante. Olha lá, entrou. Falou nele, entrou. Pode falar não. Falando nele, entrou. E aí no trânsito você vê o quanto de pessoas ruins. E eu no começo xingava. Não é verdade. Falava, vá, não sei o que lá, ficava nervoso. Aí depois eu falei, quer saber, não dá pra ficar nervoso não, eu vou só falar, vai com Deus e deixa pra lá. Aí eu comecei a aprender que a gente tem que tentar pensar mais, falar menos, e se for para falar alguma coisa que seja para somar, não para subtrair, né, de certa forma, porque quando a gente faz isso, a gente está maldizendo as pessoas. E tá fazendo com que o outro fique mais cego espiritualmente, né? Aquela pessoa que vai ouvir o nosso xingamento, ela vai se fechar mais ainda. Ou sendo pedra de tropeço, ou causando mais ira na outra pessoa, ou, sei lá, que acaba fazendo coisa errada. A outra coisa que a gente deve imitar, né, é ser luz em meio às trevas, né? Ser a luz do mundo e andar na verdade. Isso aqui, Mateus, ele diz lá, de 5, 14 a 16, para a gente ser sal e luz do mundo, né? Que é o que foi feito até no encontro passado da vela, né? Da gente levar a palavra, da gente ser a luz, andar na luz e levar nas nossas ações, não só nas palavras, nossas ações, ser cristão, né? Realmente cristão. Então, isso é uma maneira que a gente pode ver Deus e a gente pode ser Deus, né? Vou deixar o discipulado para depois. Fé e justiça também. Buscar a justiça e demonstrar
temor a Deus. Eu vou ler aqui Atos 10, 34 ao 35. Deixa eu pegar aqui. Prego. Pedro prega na casa de Cornélio. Quem pode ler aí? Vocês conseguem ler? Dá um zoom. Ainda mais um. Mais um. Mais um? Agora dá para ler legal. Alguém quer ler? Eu leio aqui, então. Pedro prega na casa de Cornélio. Então Pedro começou a falar. Ele disse: Reconheço você, verdade, que Deus não. Reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Exatamente. Então, aqui a gente vê o quesito de justiça de Deus, né? Ou seja, aquele que faz as coisas conforme Deus, ele não trata ele com imparcialidade. Ele não trata com parcialidade, ou seja, ele é imparcial. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não precisa ser de uma igreja, não precisa ser de uma religião, não precisa ser de Israel, não precisa ser filho do filho de Moisés. Não precisa estar na hierarquia da família que Deus veio, porque Deus veio para todos. Então Jesus veio para todos. Então a relação de Deus com a gente é completamente imparcial. Então ele veio para todos. Não interessa se você começou sua vida no budismo e depois se converteu para cristão. Não interessa. Para ele, você é cristão igual a qualquer outro. Entendeu? E se você agir conforme o que ele ensina, conforme tem na palavra dele, ele vai ficar agradado disso. Porque o Senhor, ele nos convida a ter, como já foi dito, né? A ter uma comunhão com ele. Então, se você, como o Anderson falou, era de outra religião e passou a ser cristão, o teu passado ficou no passado. Porque quando você aceita o Espírito Santo, quando você aceita o Senhor Jesus como legítimo... A internet está muito ruim. Como legítimo e único Salvador, você é coberto pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Senhor Jesus, ele apaga todos os teus passados, todos os pecados, não contam. Ele mesmo fala, esqueci de tudo. Então, muitas das coisas que acontecem também é que as pessoas também vão muito para a igreja. Igreja, quantidade de fiéis dentro da igreja, não quer dizer muito. Porque nem todo mundo que está dentro da igreja tem, de fato, uma comunhão com o Senhor. Isso conta para quem está fora e também para quem está dentro da igreja. Porque o mais importante não é só a gente ir e sentar no banco das igrejas. O mais importante é a nossa comunhão com Ele. Para que a gente esteja com os olhos abertos e que não sejam enganados. Para que não sejamos enganados. Sim, exatamente. E aqui também, amor e reconciliação, né? Amar a Deus e ao próximo promovendo a reconciliação, né? Então, Deus sempre deixou bem claro para a gente amar ao próximo, né? Como nós mesmos nos amamos, e amar a Deus sobre todas as coisas, a Ele sobre todas as coisas. Né? E aqui, deixa eu só pegar. 2 Coríntios 5, 16 e 17. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aqui é a palavra de Deus dizendo, sinceramente assim, não me importa se você me conheceu por carne antes ou se você não me conheceu. O que importa é daqui em diante. Depois que você me conheceu por Espírito, de verdade, e me reconheceu como o único e verdadeiro Senhor, é daqui que importa. Então não interessa se você, por exemplo, assim, se você como filho foi horrível, se você como marido você foi muito ruim antes, se você depois que conheceu Cristo começou a tentar melhorar isso e está seguindo a lei dele, tentando cada vez mais chegar próximo dele e se transformar, deixar o Espírito Santo se transformar, é isso que interessa para Deus. Não interessa o passado. O passado deixa no passado.
quanto às leis o Senhor deu. Aquelas leis, as 10 leis lá que está lá, as leis de Moisés, é mais para a gente entender que somos falhos, não conseguimos cumprir aquelas leis sem o nosso Senhor Deus. Tanto que o Senhor Jesus veio e falou assim: ame, né? Separou, pegou aquelas 10 leis e colocou em 2 só. Na verdade, Amar a Deus ele sobre veio, todas as coisas. ele veio com 10, depois ele resumiu em 5. É. Aí ele viu que ainda assim as pessoas não estavam entendendo, aí ele resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Porque o que nos fortalece para fazermos coisas boas uns com os outros é o Senhor Deus, é o Espírito Santo. Na verdade, a maior lei, na verdade, as únicas 2 leis são essas. Se você ama o próximo como a si mesmo, você não vai fazer nada com o próximo que você queria que fizesse contigo. Eu não vou passar com um carro em cima daquele lá, porque vou. eu não gostaria que Não passasse. vou xingar ele no trânsito porque ele fez uma coisa errada, porque eu não gostaria, porque às vezes acontece. É a mesma coisa. Então, se você tem realmente a empatia com o próximo, ou seja, ama o próximo como a si mesmo, você não vai fazer para ele o que você não gostaria que ele fizesse com você. E se você ama Deus acima de todas as coisas, você vai dar importância para todas as leis de Deus e não vai fazer nada de errado. Entendeu? Você vai dar importância para as coisas que são como se diz, que agradam a Deus. das coisas que são, sabe quando você faz alguma coisa dos interesses do Senhor? Isso. Você vai fazer as coisas que são do interesse do Senhor, como, por exemplo, a tia Silma servindo lá, ajudando as pessoas que são cegas, né? Ajudando alguma coisa no serviço da igreja, ou alguma coisa fora da igreja. Isso que está fazendo são coisas do interesse do Senhor. Se você não ama o Senhor, não tem como fazer coisas que sejam do interesse dele. Eu não vou, é como dizer assim, eu não vou dia de sábado. O que eu vou dia de sábado para a igreja? Servir aquelas pessoas que eu nem conheço. Então, não tem como você ir se você não tiver aquele amor, o temor pelo Senhor, porque são coisas do interesse dele. Além de você estar servindo a ele, ajudando os outros, você também está ganhando. Que é o quê? Aproximação, tá andando mais com o Senhor, tá se enchendo mais dele através daquele ato. Exatamente. E quando a gente faz alguma coisa, e às vezes Deus ele fala para a gente fazer alguma coisa por ele, a gente sabe que a gente tem que fazer porque é uma intenção dele, mas a gente não vê como. A gente fica, como que eu vou fazer isso? Não vai ter como fazer isso. Já tiveram alguns testemunhos aqui nesse grupo que tiveram momentos em que as pessoas ficaram confusas e que não sabiam o que fazer. Será que eu tenho que fazer isso mesmo? Não sei se eu vou conseguir fazer. Mas aí foi a Deus e Deus deu a confirmação. Deus ajudou, Deus deu o caminho, né? Então, nada que Deus também te dá para você fazer, ele sabe que tudo que ele vai te dar, ele te capacita para aquilo. Seja da maneira que for. Então, ele nunca vai te pedir uma coisa que ele não vai te capacitar para aquela coisa. Não vai te pedir algo que ele não vá trazer a forma, a ferramenta, alguma coisa para te ajudar a fazer. Ele não vai simplesmente te jogar lá no céu. Que nem quando ele pegou... Pode falar. Ah, não, desculpa. Eu ia falar, falar tia. uma coisinha, mas pode terminar. Não, Pode falar. Não, sabe que vocês estão falando disso aí? Aconteceu uma coisa assim que eu fiquei... É sobre o cego de novo, né? Sim. Então, a nossa líder lá falou assim, que teve 3 que a gente sentou do lado, 3 pessoas sentaram cada uma com o seu cego, né, para descrever o teatro. E aí ela falou no dia seguinte, falou assim, aquela que sentou, fulana, ciclana e beltrano, que era eu, uma era eu, né? Vocês têm que ligar para o seu acompanhante, né, aquela pessoa que você serviu a ela, e você tem que convidar ela para vir à igreja, você tem que, né, conversar com ela. Cara, quando essa mulher falou isso, que ela mandou recado, eu entrei no estado de pânico. Aí eu falei assim, como que eu vou fazer isso? Se eu nunca fiz isso, eu não sei nem orar direito. Eu falei assim, eu não sei nem orar direito, como que eu vou conversar com a pessoa? E eu fiquei, sabe,
numa coisa, isso aconteceu na quarta, na quinta, ela mandou o recado, e eu remoí, falei assim, meu santo, o que eu vou fazer e tal, aí na sexta-feira foi quando eu fui servir, né, e aí eu falei assim, tá, eu tenho que tomar coragem, e aí é como vocês estão falando, assim, se a gente procura, ele atende, né, é impressionante como é que são as coisas. Eu vim para o quarto, porque eu tinha uma missão a cumprir, porque ele não me deixou sossegar, não me deixou que eu fiquei, né? Eu digo, como que eu vou fazer isso? Só que eu acho que eu não sabia pedir, né? Eu não sabia como abordar ele, do tipo assim, me ajuda, né? Como que eu devo conduzir uma conversa, né? E eu vou te falar, os cegos, eles só são cegos, meu filho, mas eles têm uma língua que eu vou te falar, viu? Eles são afiados e são pessoas muito boas de conversa, sabe? São pessoas muito boas de conversa e tudo. E aí eu orei, né? Vim para o quarto, pedi a Deus que ele me conduzisse, que ele conduzisse, né? Porque eu precisava fazer aquilo que ele estava me pedindo, mas eu não sabia como, mas que ele me conduzisse, né? Que eu digo, uma conversa seria mais fácil. E a oração, porque no final eu tenho que fazer uma oração, né? E de verdade, parecia, sabe assim, quando você tá num estado assim de, não sei se diria êxtase, mas um negócio assim que você pega o lápis, eu peguei o lápis e o caderno de verdade. Eu escrevi um negócio, tic, 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 pequena oração, tic, 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 tic. E na mesma hora eu peguei o celular, liguei para a mulher, e a mulher me atendeu numa boa vontade, vocês nem imaginam. E a conversa fluiu, ela me atendeu bem, eu perguntei para ela como que tinha sido a experiência para ela, né, da audiodescrição, ela disse que tinha sido muito boa, mas eu tinha pecado no sentido de quando eu estava descrevendo para ela, eu me emocionei, aí eu falei assim, mas não tem jeito de não emocionar, né? Você tá narrando a paixão de Cristo, e você não se emocionar, aí ela disse, não, mas aí eu entendo que vocês ainda não são pessoas, como é que fala? Profissionais? Vocês não são profissionais, mas aí quando vocês forem, né, isso não pode acontecer e tal, mas eu gostei muito da iniciativa da igreja, né, porque a gente realmente, nós cegos, nós somos esquecidos, ela falou, nós somos esquecidos. E quando surgiu a oportunidade da gente ir lá e ter a igreja oferecer a audiodescrição para a gente, nossa, eu fiquei feliz, né, e isso foi maravilhoso. Mas no meu dia a dia, eu não preciso disso porque eu já cresci, né, cega, então eu aprendi aprendi a me virar, né, do jeito que eu sou. Mas nesses casos, quando é um teatro, quando é uma peça, que é uma coisa grande, isso eu gostaria, assim, né, de participar, eu volto, assim, na igreja e tudo, aí eu perguntei sobre os familiares dela, ela disse que o marido dela e a filha já eram da igreja. Isso queria dizer que ela não era. Olha só, ela não disse que ela não era, mas eu percebi, né? Ela disse, meu marido e minha filha já são da igreja. Ela não disse sobre ela. E aí eu convidei ela, porque tem a Casa Refrigério também, que atende as pessoas, os neurodivergentes e tudo que eu tinha contado para vocês e tal. Eu convidei ela um dia para ir. E ela aceitou de bom grado, pode me convidar, que eu vou, que eu preciso conhecer, que eu preciso de coisas novas, porque eu estou muito quieta, né, em casa e tal. Então, isso assim, aquilo me alegrou muito, sabe? Então a conversa fluiu numa facilidade, numa naturalidade, sabe? E no final eu agradeci ela, eu orei, ela me agradeceu também por ter ligado para ela, perguntei se eu podia continuar ligando, ela disse que sim, e isso, menino, depois parece assim que você acorda. E quando você acorda, gente, você fica pasmo, sabe?
Você fica Né? pasmo eu até perdi o fio da meada agora, que é que eu tava falando. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando você busca, você é atendido, né? Eu sei que não foi nada importante para vocês, pode não ter sido importante, mas para mim era naquele momento, porque eu precisava cumprir uma obrigação que foi mandado, porque eu sei que eu acredito que não foi a ministra, a nossa líder lá que mandou eu fazer. Ele deve ter mandado ela falar, fala com fulano, ciclano, beltrano, vamos ver como é que ele reage, sei lá, entendeu? Algo do tipo. E aí é uma forma de você ir buscar, né? De buscar um pouco mais dele, e tudo, e você realmente é atendido. Mais uma vez, volto a falar, você tem que estar atento. Se você busca, você tem a resposta, mas você tem que buscar, né? Você tem que estar atento à resposta, não é verdade? Bom, era isso que eu Sim. queria dizer. Desculpa que eu tomei o tempo de vocês. E nada, tia. A gente gosta de ouvir porque a gente fala, né? A gente fala para as pessoas para sempre falarem, darem testemunho, porque fortalece a fé uns dos outros. Porque isso é forte, é muito forte. A gente vê o Senhor, o Espírito Santo agindo através. Quando o Senhor preparou tudo, da mulher que falou para a senhora ligar para outra, explicou como era para fazer, a senhora foi lá, orou para o Senhor, isso ele queria que a senhora fizesse isso. Ele levou a senhora até este momento para que a senhora visse como ele age, como ele é, e para fortalecer a sua fé. Ó, Silma, se você me procurar, se você falar, me ajuda a tal coisa, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, o Senhor passa o dia comigo, o Senhor, ele vai estar perto, ele vai direcionar, ele vai mostrar tudo, né? É que nem quando ele levou Ezequiel no Vale de Ossos. Ezequiel estava com medo, né? O Senhor pegou Ezequiel, tocou lá no Vale de Ossos secos, no escuro. Imagina, ser carregado e ser colocado no meio de um monte de ossos, assim, na escuridão. Olha o medo que dá, né? Mas o Senhor colocou Ezequiel lá e ele foi direcionando. Fala tal coisa. Fala tal coisa. Ou seja, o que pra gente parece estar no escuro, não tá. O Senhor está sempre direcionando tudo, está encaminhando tudo para ser do jeito que Ele quer. A mesma coisa aconteceu com a senhora. Tem para estar atento. Ah. Exatamente. Bom, e por último aqui que eu coloquei, que é um pouquinho mais complexo, é o de discipulado e transformação. O da transformação a gente já falou um pouco sobre isso, que é deixar o Espírito Santo nos transformar e nos mudar, coisas que a gente tem que mudar, a gente buscar essa transformação dia a dia, todo dia a gente tem que se transformar, digamos assim, todo dia a gente tem que nascer de novo, igual no batismo, a gente tem que acreditar em Deus, acreditar em nosso Jesus e tentar sermos pessoas melhores. Mas a parte do discipulado também é muito importante. Jesus veio e teve vários discípulos, discipulou essas pessoas, né? Então a gente deve também tentar discipular, né? Esse grupo aqui é uma maneira de discipular as pessoas. Somos nós dando os nossos depoimentos, as nossas opiniões, discutindo a palavra de Deus e um ajudando o outro, né? Discipulando, tentando ser um exemplo. Acho que um dos primeiros discipulados que a gente pode fazer é dentro da nossa casa, né? Então, dentro da nossa casa, a gente tentar ter uma rotina um pouco mais atrelada com Deus, dentro da nossa casa, no nosso meio, a gente já ter uma relação ali um pouco mais de discipulado dos parceiros, ou com os filhos ainda, se estiver pequenos, ainda até melhor. Aí dá para tentar discipular eles desde pequeno, aprender a orar, aprender sobre Jesus desde pequeno, para ele entender tudo isso de maneira mais simples, né? Mas lembrando que o discipulado não é só a chamada para as coisas boas, né? O discipulado também é aquela chamada para, isso aqui não tá legal, hein?
Isso aqui, ó, conversa com aquela pessoa para você ajustar isso aqui. Porque o discipulado também chama a gente para ver o nosso erro, para que a gente possa trabalhar no nosso erro. O Senhor muitas vezes chama a gente, quando a gente faz alguma coisa errada, o Espírito Santo incomoda. E isso é o Espírito Santo nos discipulando, nos ensinando, isso não tá legal, isso aqui tá errado, tem que melhorar isso aqui. Então, assim como sim, o Espírito Santo, ele testifica, ele incomoda na gente, no nosso coração, tanto para fazer algo que ele deseja que a gente faça, quanto também para mostrar o nosso erro, ele também pode fazer usando uma outra pessoa para vir falar com a gente. É uma palavra que você está na igreja, ou que alguém fala para você alguma coisa, aquela pessoa nem sabe da história que você dali, do que você fez, do que você passou por, não sabe, mas às vezes ela vai abrir a boca e vai falar alguma coisa que vai de encontro com você, que vai te levar ao arrependimento e a refletir naquilo que você fez, para tentar melhorar. Então, o discipulado, ele não vem só para as coisas boas, para as flores, como ele também vem para as coisas para mostrar o lado que não é legal, que a gente muitas vezes não quer enxergar, para que a gente possa mudar, de fato, ter aquela mudança genuína, transformada. Porque o Senhor, ele nos chama para a gente ter a comunhão com ele, requer mudança, e a mudança tem que ser diária, contínua. Né? Ter aquele coração quebrantado, ter um coração renovado. A nossa oração tem que ser: Senhor, quebranta meu coração, mostra a minha alma, me mostra que eu tenho que mudar. Dá o meu coração renovado, transformado, mais parecido com o teu, um coração humilde, sincero, um coração manso, igual ao seu. Então, o Senhor nos chama a isso, a ter isso. E então, esse discipulado, ele não vem só através do Espírito Santo, como o Espírito Santo falando na gente, tá? Todo discipulado vem de Deus, vem do Espírito Santo, mas estou falando assim, um particular, e só você é o Espírito Santo, ele também pode usar outra pessoa para falar com você. Sim. Né? Pode ser um irmão que vai falar lá na igreja, ou uma pessoa que mesmo o Senhor usa quem ele quiser. Ele pode usar até aquela pessoa lá no mundo que nem anda com ele. Isso. Entendeu? Então, a gente, como a conversa toda a gente está falando, de estar atento aos detalhes. Isso. Aos detalhes. Para podermos vermos Deus, né? Por exemplo, uma coisa que eu já vejo, assim, vou falar uma coisa que parece que não tem nada a ver, mas tem um pouco a ver. Por exemplo, às vezes você está tão centrada na sua religião, por exemplo, eu vejo muito assim, por exemplo, católico só vê coisa de católico. Evangélico só vê coisa de evangélico. Aí, sei lá, outra coisa só vê coisa de outra religião. Todos são cristãos, todos fazem coisas muito boas. Mas porque eu sou católico, só vou ver isso, ou se eu sou evangélico, só vou ver aquilo. E, por exemplo, eu vejo de tudo. Mas eu também não sou nada, eu não sou evangélico, não sou católico, eu não me considero nada, eu considero cristão só. Porque eu consumo de tudo, eu vejo missa, como eu vejo pregação, e eu não estou querendo dizer que isso é o certo. Só que o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes essa resposta de Deus vem por uma homilia do padre, muitas vezes vem numa pregação do evangélico, muitas vezes vem com eu conversando com um amigo que é ateu. Não faz o menor sentido. Então, às vezes a gente tem que estar atento para a gente ter isso também. E outra coisa que a gente tem que sempre buscar é sermos nós mesmos com todo mundo. Não é porque a gente é cristão e que, por exemplo, eu tenho um amigo ateu, não é porque o meu amigo ele é ateu que eu tenho que tratar ele mal. Eu tenho que tentar ajudar ele. Tentar ser a melhor pessoa possível para ele, para um dia ele entender que talvez deve ser legal lá ir na sua igreja. Ah, não sei, vamos ver. Aí uma hora Jesus pega ele. Entendeu? E às vezes se a gente tratar as pessoas que só, igual até a Vitória falou, não é porque esse daí não tem mais salvação, né? Que ela falou, a gente não deve fazer isso. Porque essa pessoa que a gente tem que buscar, a ovelha perdida, deixar as 99 e ir atrás da perdida. Só que aí, essa ovelha perdida, não tem como a gente chegar lá com ela, já mostrando a Bíblia. Você tá vendo aqui na Bíblia? Tá falando que não pode fazer isso, nisso. Vai afastar. Né? A gente tem que chegar nessa ovelha com o quê? Com o nosso comportamento. Exato. A gente tem que ser aquilo que o Senhor fazia. O Senhor, ele demonstrava muito lá para os judeus pela forma como ele se comportava. Ele sentava com os pecadores, ele falava com todo mundo, né? Para que ele
para que eles pudessem olhar para o Senhor e ver, nossa, se ele está falando isso, então é verdade, eu confio no que ele está falando, porque é muito mais válido, além do nosso falar, o nosso comportamento, né? Sim. Porque é como eu já disse assim nos outros passados, e eu vi isso do Rodrigo Silva. Quem não conhece o Rodrigo Silva, pesquisa lá no YouTube depois, que é muito legal. Que ele fala assim, muitas pessoas não leem a Bíblia, mas podem ler a Bíblia através do meu comportamento. Então, a forma como a gente age, a forma como a gente se comporta, a forma como a gente fala, a gente leva a Deus, né? Nas nossas vestimentas também. A gente leva a Deus, na forma como a gente se veste também. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso e não deixar se cegar, porque tem muitas, como eu falei, tem muita gente que vai à igreja, que senta no banco da igreja, que bate carteirinha lá todo domingo. Mas fora da igreja é outra coisa. Fora da igreja não põe em prática aquilo que o Senhor fala para colocar, né? É isso que a gente tem que se atentar muito, para a gente não ser igual aos fariseus, porque os fariseus eram assim, eles conheciam a palavra, eles sentavam lá, faziam a oração do jeito deles lá, né? Mas eles não estendiam a mão para os outros, eles julgavam, eles falavam, você não presta, o quê? E tudo mais. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, porque como representantes, a gente representa o Senhor. A forma como a gente fala e se comporta, a gente está representando o Senhor, representando aquilo que está em nós, que é o Espírito Santo. Nós somos o templo do Senhor. Então, a nossa vida, a forma como vivemos tem que coincidir com aquilo que a gente fala que é. Sim. E essa frase que eu coloquei aqui diz exatamente isso. Ao seguir esses princípios, né, podemos desafiar a escuridão do mundo com a nossa luz, né? A luz de Deus, e manifestar a presença transformadora de Deus, mesmo quando ele parece estar ausente. Então, muitas vezes ele parece estar ausente, mas nós podemos levar esse Deus assim na nossa ação, né? Transparecer e manifestar a presença de Deus pela nossa ação, né? Porque ele parece estar ausente, mas para aquelas pessoas que não conhecem ele. Mas para todo mundo que está aqui, não está ausente. Porque todo mundo que está aqui já caminha com o Senhor, tem o Espírito Santo, conhece o Senhor Jesus, já aceitou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tem isso firmado no seu coração. Tem um relacionamento, tem uma comunhão com Ele. Então, para a gente, mesmo que às vezes o Senhor tenha alguma situação que o Senhor não deu a resposta para a gente, mas a gente entende que Ele está agindo. Agora, aquelas pessoas que estão lá fora, vê guerra, vê fome, vê crianças doentes, vê esse tipo de coisas, eles vão falar, mas que Deus é esse que não existe? Está acontecendo tudo isso aqui, por que Ele está deixando tudo isso acontecer? Esse Deus não existe, é a primeira coisa que eles falam. Então, é através da nossa atitude, a forma como a gente se comporta, que a gente está falando assim, ele está aqui? Né? A gente sendo o sal e a luz do mundo, como o Senhor fala, é que a gente mostra que ele está aqui. Apesar do mundo estar na mão do inimigo, né? Porque já fala na palavra dele. Mas ele está aqui, ele não se retirou. Então, é através do nosso comportamento, da nossa ação, que a gente comprova, que a gente reflete o Senhor. Sim. Bom, dando continuidade, para a gente discipular e para a gente tentar ser essa presença, né? Ser Deus, assim, talvez na vida de outra pessoa, tentar ajudar essa pessoa a se aproximar de Deus, a gente tem que entender que durante essa caminhada tem diversas coisas que a gente tem que fazer, né? Durante essa caminhada de crescimento espiritual, né? E para entender, às vezes, o amor divino de Deus, né? O amor de Deus é muito difícil, porque às vezes até nós, principalmente nós, quando a gente está indo nessa caminhada de aprendizado, a gente não entende muito, por exemplo, porque Jesus veio e se sacrificou por nós. Por que eu tenho que me arrepender das coisas que eu fiz? Por que Jesus veio e fez a remissão dos nossos pecados? Por que eu tenho que ter esse arrependimento sincero e tentar me transformado, né? Me transformar a uma pessoa melhor, deixar o Espírito Santo agir e a gente se tornar uma pessoa melhor? Tudo isso é muito difícil de entender, porque o amor de Deus, ele é um amor maior do que qualquer outro que você já viu. Ele, igual a Vitória 1 falou, ele não precisa da gente.
mas ele ama de tal maneira a gente que ele deu o filho dele para morrer na cruz por nós, sabe? Isso é muito forte. E é isso que a gente tem que entender. Será que o que eu estou fazendo hoje tá sendo bom porque Jesus morreu na cruz por mim? Será que eu tô sendo minimamente agradecido por isso? Sabe? Então é esse tipo de questionamento interno que a gente tem que fazer sempre para a gente poder tentar entender esse amor divino de Deus por nós, né? E continuando no amor de Deus, o amor de Deus ele tem várias características, né? Primeira coisa mais importante é que ele não tem interesse nenhum. Ou seja, ele não é motivado por ganho pessoal. Deus ele não quer ele não quer que você siga ele não te ama porque você vai dar alguma coisa para ele. Ele não precisa de você. Ele te ama porque ele te ama verdadeiramente pelo que você é para ele. Entendeu? E, então, por isso que é o maior amor de todos. Porque, por exemplo, eu amo os meus pais e não me interessa se ele vai me dar alguma coisa ou não. Deus é a mesma coisa, e ainda mais. Então, você imagina o tamanho do amor de Deus por nós. Deus tem compaixão por nós, né? O amor de Deus é cheio de profunda empatia e cuidado. Então, é igual que a gente está falando. Ele vai dar uma coisa para a gente fazer, mas não vai deixar a gente desamparado. Ele vai dar caminho. E se a gente pedir, ele vai dar caminho. E se a gente pedir, ele vai dar resposta. Ele vai tentar ajudar a gente a cumprir o que ele nos colocou para fazer ou nos ajudar a gente cumprir os nossos objetivos mesmo. Porque Deus, ele está junto com a gente tem que levar Deus com a gente no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de amizade. Deus não pode estar fora disso. Com os meus amigos eu posso tornar o caldo lá, beber, ficar malucão porque eu tô com os meus amigos. Aí fora dos meus amigos eu posso ficar... Aí eu sou de Deus. Tipo assim, eu tô aqui na igreja, ou aqui com as pessoas da igreja, né? Aí que eu sou de Deus. Aí eu tô ali com aquele povo, ai não, eu tenho que me adequar àquele outro grupo. Aí você adequa àquele outro grupo, né? Não é assim, tem que ser a mesma coisa em todos os ambientes, né? Sim. E o amor de Deus, ele é muito zeloso, Deus, né? Então, Deus, ele realmente, ele é apaixonado por nós, assim. Ele ama muito a gente. Porque se ele não amasse de tal forma, ele nunca, jamais, ele daria o filho dele para morrer na cruz por nós. Porque se vocês viram a paixão de Cristo, aquilo é só 1/10 do que Jesus realmente sofreu. E o maior sofrimento dele nem foi físico, e sim foi espiritual, né? Porque ele teve que carregar todos os nossos pecados, os que você já fez e os que você ainda vai fazer, ele já carregou e já nos redimiu dos pecados, de todos os nossos pecados, morrendo naquela cruz, né? Como sacrifício. Entendeu? E ele, nesse tempo, ele sentiu a ausência do Senhor, a ausência do Deus Pai, porque o Deus Pai, ele não habita onde há pecado, né? Se a gente tem o Espírito Santo hoje, é porque nós somos cobertos pelo sangue do Senhor Jesus. Então, é por isso que nós temos o Espírito Santo, porque o Senhor Deus não habita onde há pecado. Então, quando o Senhor Jesus levou consigo todos os nossos pecados, estava tudo sobre ele, o Senhor Deus se retirou. Então, o maior sofrimento dele foi ter saído da Trindade, ele, né, ter ali desvinculado da Trindade, do Pai e do Espírito Santo. Ele não fazia parte da Trindade naquele momento. Então, foi a maior dor, além da física, a dor espiritual, da ausência. Então, se a gente olhar para o mundo lá fora, a gente entende que as pessoas que estão lá fora, elas também sentem, né, essa ausência, a ausência de Deus. Não estou dizendo que o Espírito Santo não tem nada, porque o sacrifício do Senhor cobriu todo mundo. Até aquela pessoa lá que matou 30 pessoas, ela é coberta pelo sangue do Espírito Santo, ou do Senhor Jesus. Mas eu estou querendo dizer que a falta do Senhor nos deixa um buraco gigante. Um buraco que às vezes a gente tenta preencher de outras formas. É vício, é festa, é relacionamentos que não devíamos ter. Então, tudo isso é uma busca de tentar preencher esse buraco. Então, sempre que a gente vê alguém lá fora agindo de certa maneira com a gente tem que tentar entender também que, além dela estar
sendo influenciada por algo, também tem essa questão do vazio, das coisas que ela traz dentro do coração. E tentar ser a mão de Deus, né? Seja não ouvir, às vezes, muitas das vezes, eu não sei falar. Todo mundo está aqui, ó. Falando direito. Todo mundo que está aqui entende que a vitória para dar conselho. Negação, é. Mas a vitória para ouvir, eu escuto. Eu escuto. As pessoas ligam assim, escuto. Às vezes, acho que a única pessoa assim que eu mais é com a mamãe. No mais, assim, eu fico mais ouvindo. Porque muitas das vezes as pessoas só precisam que alguém esteja atento, só para ouvir elas desabafarem. Né? Sim. Aí a gente fazer isso também já é a mão de Deus. Isso. E para a gente ter esse amor de Deus e sempre nos aproximarmos de Deus, a gente tem que sempre estar em constante sacrifício, né? Esse sacrifício que está aqui quer dizer o quê? Tentar dar o nosso máximo, né? Tentar sermos melhor, né? Porque Deus ele é um Deus de paciência, né? Ele é paciente. A gente faz muitas coisas erradas e ele fala, não, tudo bem. Logo vai dar certo. Não, tudo bem. E a gente pede perdão. E aí ele fala, tudo bem. E aí você vai lá e faz errado de novo. Aí ele fala, não, tudo bem. E ele é um Deus perdoador, né? Ele perdoa a gente. Mas não é porque ele perdoa que ele vai perdoar para sempre. Então a gente tem que tentar se sacrificar. E, na verdade, ele vai perdoar para sempre, mas a gente não tem que ficar em cima disso. Na verdade, não. Quando você faz, você peca consciente, sabendo da palavra, conhecendo o Deus que você serve, conhecendo a Deus. Quando você peca consciente, por exemplo, eu, Vitória, se eu fosse ali e tirasse a vida de uma pessoa, não ia ter sacrifício do Senhor que me cobriria, porque eu conheço a palavra. É diferente de eu ir lá e de tentar contra a vida de uma pessoa não conhecendo Deus. Sim. Então, nem tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Isso. Tem pessoas que fazem as coisas erradas e não se arrependem, né? Aí não vai contar nada também. Então, toda essa parte da gente ter o sacrifício, de se arrepender, de tentarmos ser pessoas melhores e é importante para a gente conseguir se aproximar de Deus e entender o real amor de Deus por nós, né? Bom, eu coloquei aqui no final mais um momento de reflexão para a gente fazer. Judas, o Iscariotes, né, ele traiu Jesus, né? Ele foi lá, deu aquele beijo, traiu Jesus, aceitou, acho que foram 30 moedas de prata para trair Jesus. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acreditam que Judas foi um bom discípulo de Deus? De Jesus, no caso? Deus Jesus. Eu acredito que o Judas fez o papel que ele tinha que fazer para aquele momento. Se ele foi bom, acho que, não sei, acho que a princípio deve ter sido, mas a ganância dele acabou fazendo com que ele fizesse coisas que, né? E ele conhecia Jesus, conhecia a palavra, mesmo assim, a ganância dele falou mais alto. Isso. Então, com Judas, a gente não tem também muitos relatos na Bíblia se ele foi um bom discípulo antes de trair Jesus. Tem poucos relatos falando de Judas. E isso só nos deixa uma coisa. A gente nunca seremos lembrados como começamos. Ele pode ter sido um ótimo discípulo, mas isso pouco importou. Porque depois que ele traiu, ele só foi lembrado como Judas, aquele que traiu Jesus. Judas, o traidor. Então, nunca seremos lembrados como começamos, e sim como terminamos. Então, a mensagem que eu quero falar aqui para vocês refletirem é como eu quero terminar. Quero terminar como um cristão ou não? Então, como eu quero ser, quem eu quero ser no final ali? Como eu quero terminar nessa vida? Acho que é isso que é um momento de reflexão que eu queria deixar. Quer falar e fazer igual o Paulo, combati o bom combate, paguei a fé, né? Que a gente possa chegar no final e ter esse mesmo pensamento que o Paulo teve. E a gente tem que colocar na nossa cabeça que todo passado é passado, gente. Não olhem para o passado. Já ficou, o Senhor mesmo fala. Então, a gente tem que entender que é daqui em diante. Eu tenho o Senhor, Ele está comigo, é daqui por diante. Não tenho força, mas Ele me sustenta.
E é isso. As adversidades vão chegar na nossa porta. Um bom cristão sem adversidades, é porque tem alguma coisa errada. Porque lá na igreja as pessoas falam que se você está andando com Deus, está tudo perfeito, fique em alerta, que tem alguma coisa errada. Talvez falta alguma coisinha. Então, né? Então, se você está andando com Deus e está tendo, como se chama para quem é evangélico, levante, é porque você está no caminho certo. E tenha certeza que Deus está no controle, Ele está agindo, e muitas das coisas Ele permite que aconteça, porque nada, nenhuma folha cai sem a permissão do nosso Senhor. Então, tem coisas que Ele permite com que a gente passe para a gente se aproximar dele. Eu olho pro passado aqui, pro passado da Vitória. Tinha coisas lá atrás que... Vitória 2. A Vitória aqui, tá atrás de mim. Tinha coisas lá atrás que se eu não tivesse vivenciado, eu não teria encontrado Deus, eu não teria aceitado o Senhor Jesus. Eu acreditava em Deus, eu não acreditava no Senhor Jesus. Gente, eu falei para vocês, né? Para eu declarar o Senhor Jesus foi uma luta dentro de mim. Foi uma luta gigantesca. Porque foi muito difícil. Então, se o Senhor não tivesse tido a paciência que Ele tem, e Ele foi todo aquele processo que foi feito, eu não teria aceitado o Senhor Jesus. Então, tem certos momentos, assim, tem certas situações que Ele permite que a gente passe para nos fortalecer, nos capacitar e nos aproximar ainda mais dele. Então, olhem dessa forma também, né? Eu sei que muitos aqui têm N histórias, N vivências, Sim. N lutas, né? Cada batalha que passaram foi muito forte e estão aqui vivos e tem muitos testemunhos para dar para fortalecer também. Posso falar algo? Pode. Eu deixei para o final porque eu costumo mais... Quer dizer, não costumo não, estou aprendendo a ouvir mais. Vocês falaram, o tópico de hoje foi sobre o cego, né? Existem várias cegueiras, tanto a física quanto a espiritual. Vou falar de algo também, que Deus é Deus, como eu já falei da outra vez, em todas as circunstâncias. Ele nunca vai deixar de ser Deus. Aí eu ouvi a Vitória falar também sobre o Espírito Santo, né, que devemos andar em comunhão para com o Espírito Santo. Vou falar mais, falar menos e ouvir mais, que foi um testemunho que o Anderson falou sobre o Senhor, seu Pai, que é uma pessoa calma, e ainda diz assim, vá com Deus, quando o caboclo está com pressa e responde rebeldia. É algo que viver um dia de cada vez. Eu não me lembro quem usou essa frase, mas devemos ser assim. A mudança, mudança. Quão difícil é a gente negar o nosso eu. Outra observação, humildade. Humildade. É muito fácil falar de humildade, mas será que carregamos essa humildade no nosso coração? A transformação que temos que ter, será que estamos dispostos a buscar essa transformação verdadeiramente? Quando o Espírito Santo nos corrige, na oração ele mostra onde estamos errados. Muitas vezes a gente fica com vergonha, e outras vezes o próprio eu diz assim, eu não vou orar mais. Mas o que eu achei interessante também é que devemos continuar orando e pedindo ao Espírito Santo sabedoria para que ele venha nos guiar na nossa trajetória neste plano terreno. Temos que ser transparentes. Por que temos que ser transparentes? Buscar a Deus sobre todas as coisas. Ser transparente porque as pessoas observam a gente. A Vitória falou algo muito interessante quando ela disse que muitas pessoas vêm para o Evangelho, buscam ao Senhor Jesus Cristo por intermédio das nossas ações. Legal. O zelo que devemos ter por nós e pelo próximo. A compaixão que devemos ter pelo próximo. A paciência, que é algo muito difícil para nós, seres humanos.
A felicidade de ver outra pessoa feliz foi algo que a Silma fez, né? Ela se sentiu radiante por ter ajudado alguém, ter sido a visão de alguém que não conseguia enxergar a peça do teatro. Buscar a Deus verdadeiramente. Será que fazemos isso verdadeiramente? Será que amamos o nosso próximo como Deus pede? Quando vemos alguém passando necessidade ou dificuldade, será que somos humildes o suficiente para socorrê-los? Reconciliação com Deus é diária. Diária, aliás. Por que diária? Porque é algo que devemos fazer todos os dias. Jesus é a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. A igreja somos nós, porém o templo, quando estamos no templo, quando saímos da nossa casa para ir ao templo adorar a Deus, será que saímos de casa com o coração puro e limpo, em busca de conhecimento e aprendizado sobre o nosso Salvador? Fazer o bem sem olhar quem. É difícil, né? É muito difícil. Então, eu quero dizer para vocês que estamos numa caminhada na qual não existe nenhum de nós com santidade suficiente, né, para agradar ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Porém, não devemos desistir. É algo que temos que buscar diariamente. Somos falhos, somos pecadores, desde o momento em que fomos concebidos pelos nossos pais. E nada que a gente faça vai mudar. Mas o nosso eu, quando a gente busca o Senhor verdadeiramente, a transformação vem. Eu digo para minha mãe que muitas vezes, às vezes eu me calo, porque eu não quero desavença com os meus irmãos. E até mesmo quando me chateio, eu fico calada. Mas é porque hoje eu aprendi que dessa vida eu não vou levar nada. Eu não sou daqui nem vim para ficar. Então, o que eu posso fazer é buscar a salvação. Então, tudo que foi falado é muito bonito, muito bonito. Alegra o meu coração. Parece assim que eu não estou atenta, mas eu estou atenta. E eu agradeço muito a Deus, muito, e o Senhor Jesus sabe o quanto eu agradeço ao nosso Pai pela vida do Anderson e pela vida da Vitória. E hoje quero agradecer ao seu Antônio e à Dona Maria por ter concebido um rapaz tão maravilhoso para ser esposo da minha filha. Que linda! Que lindo! Tá querendo deixar emocionada aqui. Você emocionou. E a educação, eu tenho certeza que foi maravilhosa de vocês. Então, aqui eu agradeço a minha rica oportunidade pela vida da minha mãe, pela vida do seu Antônio, da Dona Maria, da Vitória e do Anderson, da Silma, que se fez presente hoje nesse nosso estudo, né? Eu digo assim que é um estudo bíblico. Amém. Eu fico muito feliz. Ih, começou a choradeira. Eu fico muito feliz porque a gente ora, a gente jejua, a gente ora por cada um de vocês, vocês não sabem. A gente ora Mãe, por cada um de vocês. mãe, a senhora está falando, mas o seu fone está desligado. A Vitória está falando aí. Liga o seu fone, mãe. Sobre Vitória. Pode falar. E quando a gente entra na ligação, assim, na chamada, às vezes, assim, a gente fica, será que vai aparecer alguém hoje? E a gente se prepara. E a gente fica assim, Senhor, eu sei que é para ti, ó Pai Altíssimo. Mas a gente quer que vocês entrem na ligação. E hoje, como das outras vezes também, as pessoas que participaram percebem que a gente percebe que Deus, ele age no nosso meio. Que Deus, ele fala com a gente. E cada vez que um de vocês fala isso no final, nos fortalece. Nos fortalece. Porque é para Deus. E para mim, assim, cada vez que vocês falam algo assim,
é um testemunho, algo do tipo que vai de encontro com o tema, é Deus testificando pra gente. Eu tô no meio de vocês. Então, isso que a senhora fez, esse fechamento, esse resumo que a senhora deu, ô mãe, foi muito forte, foi bonito. Porque a gente vai falando e a gente só percebe depois quando a gente vai fazer o corte do vídeo. Então, a gente falou muita coisa importante que a gente só foi falando e a gente foi, né? E esse resumo que a senhora deu foi muito, muito... Ai, chega, foi forte. É isso. Eu fico muito contente, eu fico muito feliz por cada um, por participarem. A gente não é pra gente, é pra Deus, sempre pra honra e pra glória dele. A gente não sabe, eu e o Anderson, nós estamos aqui aprendendo com vocês, aprendendo junto com vocês. E é isso. Eu fico muito feliz e muito grato, porque o chamado do Senhor foi colocado nas nossas vidas, na vida de cada um, e a gente está aqui juntos em unidade. Nós somos templo e juntos somos igreja, e isso fortalece a nossa unidade. Nós caminhamos no corpo, cada um do seu jeito, cada um com a área mais forte. Um fala bonito, o outro tem o dom da fala, o outro tem o dom da expressão que Deus colocou. Então Deus vai agindo na vida de cada um e quando a gente está junto se encaixa, né? É. E eu fico muito muito feliz